Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei, eu tava meio desaparecido, mas para quem já me acompanha há algum tempo sabe que às vezes eu costumo dar essa sumida, tá? Mas isso foi porque eu tava meio corrido, então tava difícil de eu conseguir fazer gravações aqui para vocês. Mas fiquem tranquilos que mesmo eu desaparecendo por alguns dias, eu sempre volto, igual a gripe. E é isso. E para o pessoal que mandou mensagem lá no Instagram, preocupado e tudo mais, assim que eu tiver o tempinho, eu vou responder todos vocês, tá? Mas como vocês podem ver aqui, eu tô bem, tô saudável, tá tudo na paz. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Sasha Rodina, que aconteceu no ano de 2016 na Rússia. E esse caso, assim como muitos aqui do canal, foi indicação de um inscrito. E se você tiver alguma indicação para mim, pode mandar para mim lá no Instagram ou deixar aqui mesmo nos comentários. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sasha Rodina era um menino de 7 anos que nasceu e foi criado na cidade de Rostov, na Rússia. Ele nasceu em 9 de dezembro de 2008 e era filho de Maria Rodina, uma mãe solteira que na época dos fatos tinha 26 anos. Já o seu pai, não há informações sobre ele. O garoto, na maior parte de sua vida, foi criado por sua avó, que cuidava dele da melhor forma possível. De acordo com familiares e pessoas próximas a Sasha, ele era considerado um menino muito bonzinho e estudioso. Ele adorava o jardim de infância, onde costumava brincar bastante com seus colegas. No ano de 2015, a mãe de Sasha, Maria Rodina, conheceu um homem de 21 anos pela internet chamado Vladimir Efimov. Os dois conversaram por alguns meses, até que decidiram se encontrar pessoalmente. Diferente da maioria das pessoas que preferem se conhecer melhor em um relacionamento antes de tomarem qualquer decisão importante, Maria e Vladimir, já nesse primeiro encontro, decidiram que iriam morar juntos. Eles então alugaram uma casa para a qual se mudariam em poucos dias. Desse modo, em janeiro de 2016, Maria se mudou para Saratov, uma cidade com pouco mais de 900 mil habitantes, localizada no sudeste da Rússia. No entanto, essa cidade fica a mais de 800 quilômetros de Rostov, que era a cidade em que Maria morava junto com a sua mãe e o seu filho Sasha. Com isso, apesar de Maria não ter participado muito da criação do próprio filho, já que era a mãe dela quem cuidava do menino, como eu já mencionei, decidiu que não queria ficar longe dele, e assim o levou junto com ela para morar na casa que ela e Vladimir haviam alugado. Segundo familiares, Sasha ficou muito feliz e empolgado com a mudança, e mesmo que a sua nova casa fosse muito longe da casa de sua avó, o menino fez uma promessa ingênua a ela, dizendo que a visitaria sempre que pudesse. O menino também ficou muito feliz em conhecer Vladimir, o namorado de sua mãe, e logo passou a chamá-lo de pai, já que até aquele momento Vladimir era a primeira figura paterna na vida de Sasha. Tudo ia muito bem na vida da família recém-formada. É dito que Vladimir era um homem gentil, educado e prestativo, só que em pouco tempo, menos de um mês para ser mais preciso, esse cenário de família feliz mudou. Antes de se mudar de Rostov, Maria havia feito diversos empréstimos com os bancos da cidade para poder custear a casa, os móveis e a viagem. Em sua cabeça, ela pensou que assim que chegasse em Saratov, ela conseguiria um emprego, já que a cidade é grande e possui muitas oportunidades de trabalho. Contudo, o tempo foi passando, o seu dinheiro acabando, e Maria não conseguiu um emprego. E isso meio que gerou um certo atrito entre ela e Vladimir. A relação entre o recém-casal já não estava muito boa, visto que eles discutiam com uma certa frequência. E o motivo da maioria dessas discussões era o pequeno Sasha. De acordo com fontes, como Sasha foi praticamente criado por sua avó, Maria não sabia lidar com ele, e qualquer coisa que o garoto fazia irritava a ela e também a Vladimir. Desse modo, logo nos primeiros dias cuidando do menino, o casal decidiu que, para reeducá-lo,
eles o criariam com seus próprios métodos. Sasha foi privado de ir à escola, não podia comer as coisas que gostava e muito menos sair de casa para brincar. E se não bastasse isso, qualquer coisa que ele fazia era motivo para que Vladimir o punisse das piores formas que vocês possam imaginar. Só para vocês terem noção, em uma dessas ocasiões, Vladimir teria pego um objeto cortante e feito vários cortes pelo corpo do garoto, enquanto falava para ele sobre o desejo que tinha em tirar a vida dele. No dia 14 de março de 2016, Vladimir estava mais irritado do que o normal, e para se sentir melhor, ele decidiu descontar toda a sua raiva e frustração no pequeno Sasha. Mas cada vez que Vladimir batia ou submetia o menino a todo tipo de castigo inimaginável e absurdo possível, ele gostava e se sentia bem com isso. Dessa forma, Vladimir não quis parar e judiou do garoto por 4 dias seguidos, de 14 a 18 de março. Por todos esses dias, Maria presenciou todo o sofrimento do filho e não fez nada. Ela foi totalmente conivente com o que Vladimir estava fazendo. Quando foi na manhã do dia 18 de março, Maria tentou dar um banho em Sasha, que por estar muito machucado, começou a chorar. E ela, irritada, mandava ele ficar quieto, sem nem se importar com os seus ferimentos. Enquanto ela tentava dar banho no menino, Vladimir, que havia saído para uma caminhada, retornou para casa e mandou Maria preparar o café da manhã para ele. Nesse meio tempo, Vladimir entrou no banheiro onde estava Sasha e começou a bater nele sem nenhum motivo e depois saiu. Quando Maria retornou para terminar de dar banho no menino, percebeu que ele estava inconsciente e sem respiração. E só aí que ela decidiu procurar ajuda e ligar para a emergência. Os paramédicos foram rapidamente até a casa da família, mas assim que chegaram, eles perceberam que não havia mais nada que eles pudessem fazer. E ali mesmo, no local, eles atestaram o óbito do pequeno Sasha. Ao verem os inúmeros hematomas e ferimentos pelo corpo do menino, os paramédicos questionaram Maria e Vladimir sobre o que havia acontecido com ele. E os dois conversaram, dizendo que ele havia se machucado brincando. Os paramédicos, que não eram burros e nem nada, sabiam que aqueles ferimentos e hematomas não correspondiam a machucados resultantes de alguma brincadeira do menino. Como as evidências de agressões físicas eram claras, os paramédicos decidiram chamar a polícia, que assim que chegou ao local, prendeu Maria e Vladimir em flagrante. Os policiais, inclusive, notaram que os dedos de Vladimir estavam com hematomas devido aos vários tapas que ele havia dado em Sasha. De acordo com o relatório do médico legista, Sasha tinha mais de 100 marcas de impacto causadas em seu corpo, todas tendo ocorrido nos últimos dias. Ainda, de acordo com esse relatório, Sasha tinha vários ossos trincados e quebrados, e a causa do seu óbito foi devido a traumas contusos combinados com hemorragias internas em seu corpo e também sobre a membrana de seu cérebro. Com Maria e Vladimir presos, as autoridades deram início a uma investigação. Em depoimento, Vladimir teria dado versões controversas, variando entre Sasha ter se acidentado caído da escada e ele ter se machucado brincando. Vladimir ficou nessa lenga-lenga por horas, tentando convencer os policiais que o que havia acontecido com o menino foi um acidente. Porém, quando ele foi confrontado com todas as evidências que a polícia havia coletado, ele viu que não adiantava mais mentir e confessou que agrediu Sasha. Ele ainda tentou se justificar dizendo que havia tido uma explosão de raiva por conta da desobediência do menino e que não imaginava que os golpes que ele havia dado nele poderiam causar o seu óbito. Já Maria, em depoimento, disse que não agrediu o filho naqueles últimos 4 dias, mas não negou que sabia dos riscos que o filho corria. No entanto, em sua cabeça, o fato dela ter sido negligente
negando socorro ao próprio filho e tê-lo deixado apanhar até o seu óbito, não era motivo para as autoridades mantê-la presa, e ela queria ser libertada. Mas, como todo mundo sabe, querer não é poder, e tanto ela quanto Vladimir foram mantidos em prisão preventiva até que as investigações fossem concluídas. Durante essas investigações, as autoridades descobriram que Sasha não havia sido matriculado em nenhuma escola e sofria quase que diariamente agressões por parte de sua mãe e padrasto, desde que havia se mudado com eles para Saratov. Assim que a mídia tomou conhecimento a respeito do caso do pequeno Sasha, ele foi amplamente noticiado, fazendo com que milhares de pessoas ficassem revoltadas. Na época, a avó do menino chegou a dar uma entrevista. Muito abalada, ela disse que jamais imaginava que a sua filha fosse capaz de ferir o próprio filho e que se Maria não quisesse ficar mais com ele, era só ter levado ele de volta para Rostov, que ela cuidaria com todo o amor como sempre fez. No dia 9 de dezembro de 2016, data em que Sasha completaria 8 anos, se deu início ao julgamento de Maria Rudina e Vladimir Efimov no Tribunal Regional de Saratov. Alexander Dmitriev, o juiz responsável pelo caso, disse durante o julgamento que o crime foi um dos mais cruéis que ele já viu, principalmente por se tratar de um menino indefeso que só queria ser amado por sua mãe e seu novo pai, como ele os chamava. No tribunal, foram apresentadas evidências que mostravam que a única coisa que Maria fez para o filho nos dias em que o mesmo era agredido por Vladimir foi enchê-lo de pomada para hematomas. Os vizinhos do casal disseram que eles pareciam pessoas comuns e que às vezes ouviam as brigas entre Vladimir e Maria, mas nunca ouviram os gritos de Sasha durante as agressões. Isso levantou a hipótese de que talvez o menino fosse amordaçado todas as vezes em que apanhava, já que a intensidade das agressões era alta e seria impossível ele não gritar e chorar de dor, ainda mais para um menino da idade dele. Durante todo o julgamento, nem Maria e nem Vladimir demonstraram qualquer tipo de emoção e nenhum pingo de arrependimento. Por fim, Vladimir Efimov foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à pena máxima para esse tipo de crime, de acordo com as leis da Rússia. Ele recebeu uma sentença de apenas 18 anos e, após cumprir um ano dessa pena, ele seria apto para uma avaliação e, se passasse nessa avaliação, poderia sair incondicional. Já Maria Rudina tentou o tempo todo justificar que não fez nada para salvar o filho porque ela tinha medo de Vladimir e também não tinha dinheiro para voltar para a casa de sua mãe em Rostov. Ela disse ainda que em uma das ocasiões ela teria intervido e protegido seu filho, só que depois, como punição, Vladimir bateu nela e a proibiu de sair de casa por uma semana. Com essas alegações, Maria tentou convencer o tribunal que ela também era uma vítima e que também havia sofrido nas mãos de Vladimir. No entanto, um vídeo onde mostrava Vladimir agredindo Sasha, enquanto que Maria apenas olhava sem fazer nada, foi apresentado como prova irrefutável durante o julgamento. Com isso, Maria Rudina foi considerada culpada por maus tratos ao próprio filho. Contudo, como não havia provas do seu envolvimento nas agressões que levaram ao óbito de Sasha, ela foi condenada a apenas 4 anos e 6 meses de prisão e a pagar uma multa no valor de 70 mil rublos, cerca de R$ 3.600 no câmbio atual. Bom, nem preciso dizer que essas sentenças pífias geraram revolta em todas as pessoas que acompanhavam o caso, ainda mais pela proporção do crime cometido. Isso até acabou acendendo um debate na região em que o crime ocorreu, no qual as pessoas começaram a discutir sobre a necessidade de um novo Código Penal para que crimes graves como o de Sasha tivessem a sua devida punição. De acordo com as últimas fontes a respeito do caso, Maria Rudina teria ganhado a sua liberdade em 2021. Já Vladimir Efimov permanece preso e, se cumprir toda a sua pena, só sairá em 2035. Bom, pessoal,
Então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.